Fala aí, moçada, tudo bem? Bom, não sei se todos sabem, mas o Victor Hugo, ao longo de toda a sua trajetória, ele foi um grande defensor das mulheres e defensor principalmente daquelas mulheres trabalhadoras e mulheres mais pobres. Ele era um defensor da causa feminina. Não era um feminista, não defendia ainda direitos iguais entre homens e mulheres. Mas, como político e como escritor, muitas vezes ele advogou em prol das mulheres mais simples e mulheres trabalhadoras. E é sobre ela, e especificamente sobre uma delas, que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Hoje eu vou falar sobre a Fantine. Mas antes da gente começar a falar sobre esse vídeo, eu queria trazer aqui para vocês 3 canais que me inspiraram a produzir essa série sobre o Victor Hugo. A pensar como fazer esses vídeos, questão de cenário, iluminação, forma de fala, roteiro e assim por diante. Um desses canais é de uma pessoa muito próxima a mim, que é amiga da minha esposa, inclusive, que é a Natasha, e que tem um canal chamado Redemunhando. Recomendo fortemente vocês acessarem, vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para esse canal. É um canal muito fera, a Natasha manda muito bem. Um outro canal que me inspirou muito também a produzir esses vídeos e foi referência para eu poder pensar como construir essa série de vídeos é o canal Ler Antes de Morrer. Esse canal é um dos maiores no Brasil, acredito que até o maior no Brasil, de booktuber, de revisão, de resenha literária. E a Isabela Lubrano, que é a autora desse canal, manda muito bem e está com a meta aí de resenhar 1001 livros nos próximos anos. E um terceiro canal que também foi referência para eu poder construir essa série de vídeos, aí já de um estrangeiro, de um inglês, que é o Better Than Food, um canal literário também, em que ele faz resenhas de livros, principalmente livros não tão comuns para a língua inglesa. Recomendo muito vocês assistirem a resenha que ele faz do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele manda muito bem também. Bom, então vamos falar sobre a Fantine. A história da Fantine começa no livro em 1817. Ela é uma jovem, recém-saída da adolescência, e ela mais 3 amigas estão saindo com um grupo de rapazes universitários, ricos, e a Fantine acaba se apaixonando por um deles. Mas esse rapaz, ele na verdade está afim só de se divertir. Então ele sai com a Fantine, sai com as amigas delas, a Fantine acaba se apaixonando por ele ao longo da história, mas ele não se apaixona por ela, só que eles acabam tendo uma relação, e ela acaba engravidando. Ela vai engravidar da Cosette, que é uma futura personagem do livro. O que acontece? Esse jovem, ao saber que ela está grávida, desaparece. O pai desse jovem, inclusive, recomenda que ele não perca tempo ou perca a vida dele, perca essa vida dele com uma menina pobre, uma menina que não vai dar futuro nenhum para ele e para a família dele. Então esse jovem, esse rapaz, desaparece e deixa a Fantine sozinha e grávida. Agora, convenhamos, nada muito diferente do que acontece nos dias de hoje, e tá aí a denúncia do Victor Hugo. Quando ele descreve esse começo de vida da Fantine, ele está fazendo uma denúncia daqueles rapazes, daqueles homens, que muitas vezes se divertem com as mulheres, as engravidam e não assumem. E aí essas mulheres solteiras, mães solteiras, vão ser altamente discriminadas na sociedade. Se até hoje essas mulheres passam por certas humilhações por serem mães solteiras, imagine isso num tradicional século XIX. A Fantine, então, ela vai ser quase uma pária, ou seja, alguém marginalizada, excluída e mal vista na sociedade francesa por ser uma mãe solteira. A Fantine, então, para se sustentar e sustentar sua filha, a Cosette, ela vai precisar arranjar um emprego. Então ela vai procurar um emprego e por algum tempo ela vai acabar encontrando um emprego na fábrica de vidrilhos do Jean Valjean. Aquela que eu citei no vídeo passado, que acabou enriquecendo, ele se tornou um grande burguês e por conta disso se torna prefeito daquela cidade. A Fantine então vai trabalhar nessa fábrica, que no filme, que quem assistiu aquele belíssimo musical, o filme musicado de 2012, é uma fábrica de tecido, mas no livro é uma fábrica de vidrilho, de miçangas, de artefatos para fazer joias, né? Então a Fantine vai trabalhar nessa fábrica e aí ela entra num dilema. Qual é o grande dilema da mulher, da mãe que trabalha? Como ela vai cuidar da filha se ela está trabalhando?
Mas como que ela vai sustentar essa filha se ela não trabalhar? Então veja que é um dilema extremamente atual. No caso da Fantine, ela vai deixar a filha numa estalagem, né, numa casa, numa espécie de hotel dos Thénardier, do senhor e da Madame Thénardier, que é aquele casal pilantra, malandro que eu contei no primeiro vídeo. E esse casal vai extorquir a Fantine cada vez mais. Cada vez mais eles vão inventar uma desculpa, falar que a Cosette ficou doente, falar que eles precisam comprar mais roupa, mais comida, assim por diante. Mas na verdade todo o dinheiro que a Fantine vai mandar para esse casal cuidar da filha, eles vão usar para as próprias filhas deles, a Eponine e a Azelma. E a Cosette vai ser tratada como escrava. Ela vai crescer uma criança mirrada, triste e praticamente uma escrava do lar. E a Fantine continua trabalhando numa outra localidade para poder conseguir sustentar a sua filha. Então veja, o que torna Os Miseráveis esse clássico e que transcende gerações é porque ele é um livro muito atual. Até hoje, muitas mulheres vivem esse dilema de cuidar de seus filhos ou trabalhar. Essa era uma realidade da época que o Victor Hugo denuncia e continua sendo uma realidade super atual. Bom, a Fantine então, ela trabalha na fábrica do Jean Valjean, mas em um determinado momento, por conta de intrigas entre as funcionárias que descobrem que ela é mãe solteira, ela acaba sendo demitida. Veja, ela é demitida porque descobrem que ela é mãe solteira. O Jean Valjean não conhece a Fantine nesse momento. Ela vai ser demitida pelo capataz da fábrica, pelo supervisor da fábrica. Por conta disso, ela acaba ficando desempregada, não consegue mais pagar o aluguel da casa onde ela morava, precisa se mudar para o sótão de uma outra casa, paupérrimo. Ela vai precisar devolver os móveis que eram alugados, fica apenas com uma cama que logo na sequência ela vai precisar vender essa cama. Então ela começa a viver num lugar praticamente sem luz, né? Ela não tem sequer vela direito para iluminar o lugar, não tem uma cama, tem uma janela quebrada em que o frio entra nesse sótão e ela vai acabar adoecendo por conta da situação precária, passa fome e os Thénardier cada vez mais explorando, cada vez mais exigindo mais dinheiro para cuidar da Cosette e ela tira da onde ela não tem mais, até o momento que ela não tem mais o que fazer. Então ela vai vender os próprios cabelos. Então a Fantine é descrita no livro como uma moça muito bonita. E ela vai precisar vender os seus bonitos cabelos para poder conseguir mandar algum dinheiro para os Thénardier. Logo na sequência, ela precisa de mais dinheiro e vai surgir a oportunidade dela vender os próprios dentes. Então aparece um dentista ali na cidade que vê a Fantine e percebe a arcada dentária dela muito bonita e ele arranca então os dois incisivos, que são esses dentes aqui na parte da frente. No filme, né, de 2012, naquele belíssimo musical, eles tiram os dentes do fundo. Obviamente, porque não ia dar para Anne Hathaway, que aliás, diga-se de passagem, estava maravilhosa, teve uma atuação esplêndida naquele filme, mas não ia dar para ela contracenar e cantar sem os dentes da frente. Bom, e aí a Fantine chega a um ponto em que ela não tem mais o que fazer para conseguir mandar dinheiro para os Thénardier. E aí eu quero ler para vocês um trecho do livro que conta qual vai ser a saída para essa mulher que está agora rumo ao abismo. Fantine atirou o espelho pela janela. Havia tempo que se havia mudado do quarto do segundo andar para um cubículo mal fechado sob o teto. Era um sótão cujo forro fazia ângulo com o telhado, machucando-lhe continuamente a cabeça. O pobre não pode chegar até o fim de seu quarto, nem ao fim de seu destino sem se curvar cada vez mais. Não tinha mais cama, restava-lhe um farrapo que chamava de cobertor, um colchão estendido no assoalho e uma cadeira quebrada. Uma pequena roseira que ela cultivava fora abandonada a um canto e morrera. No outro canto havia uma moringa que gelava no inverno, onde os diferentes níveis da água continuavam marcados por círculos de gelo. Perdera a vergonha e a vaidade. Era um último sinal. Saía à rua com toucas sujas, fosse por falta de tempo ou por indiferença. Não remendava mais a própria roupa. À medida que o calcanhar das meias se ia rasgando, puxava-as cada vez mais para dentro dos sapatos. Podia-se perceber isso pelas pregas perpendiculares das meias assim esticadas.
remendava o espartilho, já velho e muito usado, com pedaços de chita que se rompiam ao menor movimento. As pessoas para as quais ainda devia algum dinheiro faziam escândalo e não lhe davam sossego. Encontrava-as pela rua e tornava a encontrá-las na escada de seu tugúrio. Passava a noite chorando e pensando, tinha os olhos muito brilhantes e sentia uma dor fixa nas espáduas, mais ou menos na altura da omoplata esquerda. Tossia muito. Odiava profundamente o Sr. Madeleine, mas não dizia palavra. Costurava 17 horas por dia, mas o chefe dos trabalhos da prisão, que fazia trabalhar as prisioneiras quase de graça, fez com que automaticamente os preços baixassem, reduzindo o salário das costureiras livres para 9 soldos. 17 horas de trabalho a 9 soldos por dia. Seus credores ficavam cada vez mais intransigentes. O Adelo, que lhe tirara quase todos os móveis, lhe dizia: "Quando vai me pagar, descarada?" Que queriam que ela fizesse, santo Deus? A infeliz sentia-se perseguida, e em seu íntimo desenvolvia-se o instinto do animal selvagem. Por essa mesma época, Thénardier escrevia-lhe, dizendo que decididamente havia esperado com demasiada paciência e que precisava imediatamente de 100 francos. Senão, poria Cosette para fora de casa, ainda convalescente da terrível moléstia, abandonando-a ao frio dos caminhos, que fosse para onde quisesse, e morresse, se esse era o seu desejo. 100 francos, pensou Fantine, mas onde encontrar um emprego que lhe rendesse 100 soldos por dia? Coragem, disse ela, vendamos o resto. E a coitada entregou-se à prostituição. Veja, essa parte eu acho extremamente forte no livro. Eu fiquei assim, embargado ao ler esse trecho e com um nó na garganta, né? Eu acho que é impressionante alguém não conseguir ler isso, o que aconteceu com a Fantine, e não se sentir comovido, não se sentir dolorido por conta dessa situação. E muitas vezes se sentir revoltado. Eu, pelo menos, me senti revoltado com essa situação a que a Fantine chegou. Precisou se prostituir para poder bancar a filha que estava lá com os Thénardier. O que acontece no livro? O Jean Valjean acaba descobrindo a Fantine, descobre que ela foi demitida injustamente de sua fábrica, e ele fica com um remorso muito grande, porque ele se sente culpado, indiretamente culpado por isso. Então ele vai atrás da Fantine, a encontra, e ela já está praticamente morrendo. E ele cuida, leva a Fantine para um hospital de freiras, e ela vai ser cuidada até a morte dela. E no leito de morte, o Jean Valjean promete a Fantine que vai encontrar a Cosette e vai cuidar da Cosette para o resto da vida. A Fantine, então, ela é a grande denúncia do Victor Hugo, a grande causa que o Victor Hugo defendia em relação às mulheres. Então ela, primeiro, é uma mãe solteira, depois ela é uma mãe solteira e, por conta disso, renegada da sociedade. E terceiro, ele vai pegar justamente a questão das mães trabalhadoras, solteiras e pobres e mostrar toda essa miséria humana, essa miséria da mulher trabalhadora, da mulher pobre. O que ela precisa fazer para poder conseguir sobreviver ou cuidar de seus filhos. Então a Fantine é o grande exemplo da denúncia do Victor Hugo. A miséria da Fantine é a miséria social, é a miséria da mulher trabalhadora e pobre. E quanto que isso acontece nos dias de hoje? Quantas mulheres nós temos no Brasil, ou mesmo no mundo, que são marginalizadas por serem mães solteiras e que vivem tendo que fazer de tudo, inclusive se prostituir, para conseguir manter seus filhos ou conseguir sobreviver. Esse livro é atualíssimo. O Victor Hugo não poderia ser mais atual do que nos tempos de hoje. E por isso, genial. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a Fantine. No próximo vídeo vou falar um pouquinho do Marius, que é o par romântico da Cosette no futuro, e espero vocês lá, beleza? Até mais!